todos que nos acompanham nessa casa onde a gente pratica ou busca praticar sempre a fraternidade, né? E onde nós somos tão bem acolhidos. Então, para mim é uma honra muito grande estar sempre aqui quando convocado, né? Com a maior responsabilidade eu levo esse evento para mim, que é refletir dentro dos ensinamentos do Mestre Jesus, né? Um tema que para mim é extremamente relevante e que trago para vocês, que é entre a culpa e o perdão, né? E obviamente, né, a culpa eu me defronto frequentemente como a diversidade de culpa pode nos devastar, e vejo isso quase que diariamente em meu consultório. Até porque a culpa é inerente ao ser humano, nos fazendo acreditar que fizemos algo errado. Apesar de experimentarmos em vários momentos a culpa, nós não sabemos lidar com ela. Ou sufocamos, ou negamos, mas realmente nós temos uma dificuldade muito grande em lidar com esse sentimento. Nós conseguimos ver, inclusive, quando alguém está carregando uma culpa, a irracionalidade daquilo que recai sobre aquele indivíduo, na vida dos outros, numa hora que caberia o perdão, nós conseguimos até ajudar aquela pessoa a ver a importância do perdão, né? E de não ficar numa mágoa tão grande. Mas quando isso acontece conosco, nós somos extremamente severos conosco, impondo padrões rígidos, muito rígidos, né, para nós. A proporção que a gente compreender que a culpa não vai mudar nada, apenas vai nos prejudicar, é que a gente pode se desvencilhar dela. E eu me perguntava inicialmente por que é que as almas no corpo físico escolhem passar por experiências traumáticas, dolorosas, né? E isso, obviamente, com a doutrina espírita, a resposta foi se tornando extremamente lógica. E a resposta foi: são lições. Tudo ocorre para aprendermos. E essas experiências que nós vivenciamos são verdadeiros presentes para a nossa alma. As embalagens podem até não ser como nós gostaríamos, mas com certeza o conteúdo é criado para nós. A alma passa pelas mais diversas experiências, experiências comuns, experiências desafiadoras, mas sempre em busca de compreensão para poder seguir adiante no seu desenvolvimento. Ao longo da vida, então, né, e das existências, surgiram as religiões. As religiões que foram elaboradas para nos transportar para a espiritualização. Entretanto, essas mesmas religiões, elas passaram a usar a culpa para atemorizar, a culpa para obter submissão, para se tornarem nocivas, inclusive, essa culpa ao nosso desenvolvimento, nos mostrando um Deus vingativo, um Deus que nos castiga, né? Então, esse Deus que permite a manipulação, né, dos indivíduos, ele atrapalha nosso desenvolvimento, porque nós tememos esse Deus. E as religiões esquecem que cada um tem uma idade astral diferente e que nós não podemos mudar. A partir de nossa compreensão é que a gente vai mudando, e não pelo número de culpas que carregamos. E que a conscientização vai ocorrer
pelo nosso amadurecimento, que decorre do somatório das experiências que nós vamos vivenciando através do tempo. Nosso amadurecimento não vai surgir porque estão impondo ou por conta de receios que temamos. Não é assim que a gente cresce. É só olhar. A maturidade é necessária que a gente vá vivenciando e fazendo escolhas. Até porque as pessoas imaturas, elas valorizam demais o que os outros pensam. Pensam e dizem, principalmente a respeito de si mesmo, né? E aí essas pessoas tão imaturas, elas não têm condições de julgar seu comportamento, julgar seus pensamentos, julgar suas emoções, né? Não creem efetivamente que Deus as ama. Porque Deus nos ama por nós mesmos. A gente tem que lembrar que Ele habita em nós. Ele sabe que nós somos tão bons quanto permite nosso entendimento. A gente ouve tanto isso, que Deus é amor, mas nós não conseguimos colocar dentro de nós que Ele nos conhece intensamente. Ele está em nós, nos direcionando para Ele. Esse é Deus. Ele não espera mais do que a gente pode dar. Ele sabe das nossas capacidades. Ele não vai nos julgar, né? E a partir do momento que nós pudermos entender isso, né, nós vamos usar da bondade que nós temos condições de usar. Nós costumamos vestir túnicas de super-heróis. Não sei se vocês, pelo menos boa parte, eu vejo assim, né? Os super-heróis que vão nutrir necessidades de muitos. E esquecem que, agindo assim, estão impedindo que as pessoas adquiram a sabedoria. E atrasando, assim, o próprio desenvolvimento. Porque nós nos achamos responsáveis pela felicidade dos outros. E aí vamos mantendo relacionamentos doentios e sufocantes. Principalmente dentro da família, né? É a mãe que tem a grande dificuldade de ver os filhos crescerem, porque não entende que nossa função de educador é preparar para a vida. E o preparo para a vida não vai ser passando a mão na cabeça. Não vai ser tentando evitar que o outro sofra ou que experiencie a dor. Precisamos aprender que nós somos chamados a participar da vida dos outros, mas não a viver pelos outros, a executar suas tarefas. Temos que aprender que cada um deve executar aquilo que é a sua responsabilidade. Como seria mais fácil se, ao criar filhos, por exemplo, nós os ensinássemos, desde muito bebês, muito pequenos, que aquele é um núcleo familiar, aquele é a primeira comunidade, que ele está sendo chamado, né, a compartilhar. E que não é nada demais, ao levantar, forrar uma cama, né, dobrar sua roupa, mesmo sem saber muito bem, claro que vem o nosso exemplo. Mas se a gente não estimular, né, é impossível eles fazerem. E não importa se não fazem bem feito. Porque o grande problema é que a gente cobra a perfeição demais. Deixemos que participe. Participe de lavar um prato, de levar seu prato da mesa à pia. Vê como é mais simples. Mostrando que aquilo não é favor, que aquilo é viver em comunidade. Que aí, um dia, ele vai ter que vivenciar, né? Ou morar só,
ou compartilhar com alguém. E isso é uma coisa tão simples que ele poderia já iniciar, não é? E nós vamos passando a mão na cabeça e criando muitas vezes pessoas extremamente egoístas, né? Pessoas que acham que estão aqui para ser servidas, quando o ensinamento do mestre foi que nós devemos servir, né? E aí eu me deparo no dia a dia com muitos exemplos de culpas comuns, né? Uma grande culpa que eu me deparo é porque a pessoa não consegue ou sair do seu vício ou tirar alguém de um vício, né? É a mãe pelo filho ou pai, é o irmão ou a irmã, né? Que vê um irmão entrar no vício, às vezes, porque apresentou alguém, né? E que ela não sabia que era um traficante, ou enfim. E aí ela se responsabiliza porque a escolha do irmão, do parente, mas eu estou falando do irmão ou do filho, né? Porque é como se, já crescidos, a gente tivesse que viver por eles. Esquecemos que cada um de nós é filho único de Deus. Como nas nossas mãos, cada dedo é diferente. Os 10 dedos, olha, tudo diferente um do outro, né? A gente precisa entender isso, né? Como é difícil quem fuma, não precisa ser grandes drogas, mas são grandes drogas, sim. O álcool, né? O fumo, como é difícil. E isso eu falo por experiência, né? Eu fui uma fumante muito tempo, e quanto mais me cobravam, ou eu me cobrava, pior eu ficava, né? Mas aí eu descobri que tem uma coisa chamada vontade, está dentro de mim, dizer não. E a partir do momento que a gente consegue, é um prazer imenso, né? E aí a gente não fica parado naquela culpa do que fez errado, né? Porque já foi, né? Outra grande culpa que a gente se depara, principalmente entre familiares, é quando a gente não consegue evitar que o outro se suicide, né? A gente coloca culpa em alguém, em nós mesmos, né? Como principalmente nas pessoas que não conhecem a pluralidade das existências, né? Como é difícil achar que é uma vida só e que aquela pessoa tomou uma atitude dessa, quando muitas vezes ela veio para vencer essa vontade de partir. E às vezes vem uma, duas, três vezes, vem numa família estruturada, né? Vem com tudo e não consegue, não é? Outra culpa. Às vezes existe uma catástrofe coletiva ou um acidente onde morreram tantos, né? Eu estar no meio e sair ileso. Então, de repente, a gente se sente extremamente mal, né? Tá? Isso é muito difícil, realmente. Agora, o mais habitual, né, a grande culpa é quando a gente não consegue atingir as próprias expectativas ou as expectativas dos outros, né? Essa é uma dificuldade muito grande. A gente não conseguir, né? Às vezes os pais botam muita expectativa nos filhos e eles se frustram muito quando eles não conseguem atingir aquilo que os pais querem, né? De repente, todo mundo tem que fazer medicina porque medicina dá uma vida mais tranquila, pelo menos é o que se acha, né? E aí vai dar dinheiro, né? Então, todo pai acha que é o melhor para o filho. E às vezes o filho não tem nada a ver com medicina.
porque ele vai se deparar com a dor humana e não é fácil. Não é fácil acompanhar alguém que está doente, que está morrendo, né? Ou quando você, às vezes, tem que decidir entre uma vida e a outra. Como é difícil, né? Então, eu estou falando de medicina porque hoje está um verdadeiro... eu tenho visto muitos profissionais que terminaram outras profissões, mas têm que ir para a medicina e não com a vontade de servir. Porque nós temos, né? Nós temos profissionais fantásticos que, de repente, descobriram que queriam algo mais, que era o servir, servir a um paciente, servir à dor humana. Então, esse realmente, né, merece todos os louros, mas não a grande maioria está perdida no momento, como quando aconteceu aí a Polícia Federal, né, prender muita gente importante. Então, muita gente passou a querer ser policial federal. Enfim, né? Então, essas são expectativas próprias, mas são expectativas também dos outros, né? A frustração também muito grande é a gente não entender que nós perdemos, quer dizer, não perdemos, que todos nós voltamos para casa. E às vezes os vínculos são tão intensos, né, entre os familiares, que as pessoas já têm uma existência longa, está sofrendo de dores, está partindo, e quem fica tem dificuldade de internalizar isso, né? Se culpando de parece que não fez o suficiente. É porque a gente precisa entender que tudo tem um tempo, né? Então, vem muitas vezes o arrependimento, né? O arrependimento que está assim, ó, junto com a culpa, né? Porque as experiências, elas nos dão oportunidade de aprendizado, né? Mas também podem destruir nossa autoestima e nos impedir de crescer, remoendo decisões passadas e corroendo nosso presente, por exemplo. Esse é o grande problema do arrependimento, né? Tá? Arrepender-se de experiências desperdiçadas, muitas vezes. Ah, mas eu gostaria de ter feito tal curso, de ser um professor universitário, e de repente eu estou trabalhando na atenção básica, lá na ponta, quando eu tenho competência para estar lá, mas quando fui chamada não quis. E eu esqueço que qualquer tempo é tempo de fazer essa transformação, né? Que as experiências desperdiçadas, elas podem, às vezes, serem renovadas ou não, né? A gente se arrepende, muitas vezes, de escolher um caminho mais fácil. Ah, eu sou amiga do rei, então, de repente, eu pego um emprego, né, que torna a minha vida mais fácil, mas que não tem muita estabilidade. Aquela estabilidade que eu tinha, eu abri mão, né? Arrependimento, às vezes, de como tratamos no passado algumas pessoas, nossos pais, nossos irmãos, não é? Então, para a gente se livrar dessas culpas, nós precisamos aceitar nossa impotência em relação ao passado, né? Porque não tem como retornar. Como diz Chico Xavier, a gente não pode transformar nosso passado, mas podemos construir um novo amanhã, um novo futuro. Não tem importância. O que a gente não pode é ficar no passado. A gente tem que avaliar o hoje, rever valores, rever metas, para poder tomar decisões que nos levem à solução que desejamos. Esse é o grande segredo, né? Então, eu tive a oportunidade, recentemente, de estar lendo esse livro desse médium americano, James Van Praagh. E ele tem vários livros, né, já editados, Espíritos entre Nós, Conversando com os Espíritos,
Mas eu gostei muito deste aqui, chamado Assuntos Pendentes. Né? Tá? Então, nos assuntos pendentes, né, a gente sabe que enquanto a gente não resolver o problema da culpa, o problema do arrependimento, a gente vai ficar lá, né, no passado, na mágoa, no rancor. Né? E aí a gente vai aprender a exercitar o que o mestre ensina, o perdão. Esse é o grande ensinamento do nosso mestre. Né? O perdão, como a gente vê no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, significa, quer dizer, onde é falado a respeito de bem-aventurados os misericordiosos. Né? E aí fala-se perdoar para ser perdoado. Né? Todos nós queremos ser perdoados, mas para isso a gente precisa aprender a perdoar. Reconciliar-se com os adversários. Qual é o sacrifício mais agradável a Deus? Né? É você cumprir seu dever, mas quando a gente for oferecer, a gente ter feito as pazes, né, com aquelas pessoas que nós temos dificuldade. Ainda no capítulo 10 dos misericordiosos, ele nos fala sobre não julgar. Lembra que às vezes a gente vê um argueiro no olho do outro, mas não vê a trave que está no nosso. Né? Fala a respeito do perdão das ofensas, da indulgência. Né? E aí, falar em perdão é falar também de amor. Porque além do amor, o perdão é a ferramenta espiritual mais poderosa que possuímos. Com o perdão, a gente pode mudar nosso destino, né? Evitando perseguições, resolvendo nossas vidas. Né? Nós podemos mudar o mundo, nós mesmos, quando nós escolhemos perdoar. Porque uma mágoa não tratada vira ressentimento. Né? E muitas vezes, grandes amizades se transformam em fontes de amargura e ódio muito grande, por nenhum dos lados ser capaz de perdoar. Porque a amizade que a gente tem, não virtual, né? Hoje, quando a gente fala em amizade, a turma diz, eu tenho tantos seguidores, mas são de uma solidão imensa, né? Porque com amigo a gente arenga, né? A gente reclama, a gente é verdadeiro. Né? E às vezes a gente consegue magoar ou ser magoado. Mas independente disso, né, é muito importante, quando errarmos, né, pedirmos perdão. E ao outro, né, essa capacidade de perdoar. Porque o perdão é um presente que nós nos damos. O perdão é uma escolha consciente de não sermos tomados por rancor ou pensamentos de vingança. Eu escolho. É consciente. Eu não quero esse pensamento negativo para mim. Com isso, eu não vou diminuir a responsabilidade de quem me ofendeu. Eu não vou justificar o erro, mas eu estou me libertando dos meus pensamentos negativos. Ou seja, o perdão é um bem para nós mesmos. Porque quando criamos expectativas a respeito das pessoas que amamos, que convivem conosco, né, achando que nunca vamos ser magoados por eles, jamais eles vão nos magoar. A gente confia tanto, né? Alguém no trabalho, alguém em casa, né? Os amigos, nunca vão me magoar. E aí a gente cria essa expectativa e quando não acontece isso diante da minha vontade, né? Da forma que eu acho, né? Nós nos sentimos magoados. Nós nos sentimos rejeitados, insultados.
E nós não perdoamos. Não perdoamos, às vezes, por nos achar superiores. Eu não vou nem entrar em contato, né? Ou então, a gente toma uma posição de não perdoar, querendo dar uma lição àquela pessoa que nos é tão cara, às vezes, para ver se o outro se arrepende, se muda. Mas não é assim que funcionam as mudanças. É melhor dizer claramente o que a gente quer. E nesse setor, o que a gente observa principalmente é nos relacionamentos conjugais. Existe entre pais e filhos, obviamente, mas é um nó muito grande entre os casais, né? De qualquer gênero, né? O que eu estou comentando é que nós temos dificuldade de ser verdadeiros, primeiro porque a gente tem medo de magoar o outro. Então, a gente termina se magoando. E aí, a gente fica remoendo. Porque aquilo que a gente não concorda, aí, e que não dizemos, né, isso fica doendo aqui dentro. Ao mesmo tempo, né, a gente acha que o outro tem que me conhecer o suficiente para saber o que eu estou pensando. E não é verdade. É por isso que é melhor dizer, para resolver, é melhor dizer claramente o que a gente quer. Porque se o outro entender e mudar de atitude, resolvido. Mas se aquela pessoa não muda, não quer mudar, né? Apesar de saber que aquilo é importante, quer dizer, a minha maneira de ver, e a pessoa não tem interesse, então é melhor a gente seguir em frente, tocar o barco em outra direção. Por quê? Porque nós temos centros emocionais no corpo. E quais são esses centros? Os centros são o genético, que é o baixo ventre, o plexo solear, que é onde pega estômago, né? Fígado, estômago, pâncreas, né? E o coração. E a raiva e o rancor, eles causam bloqueios emocionais muito importantes nesses pontos. E se esses bloqueios permanecerem indefinidamente, vão levar naturalmente a doenças físicas. É por isso que quando a gente se zanga, quando a gente se magoa, o estômago não fica legal, né? Fica aquele gosto amargo na boca. O coração parece que está oprimido, né? Agora você coloque isso continuamente, né? Irrigado pela raiva e pela mágoa. É claro que vai terminar numa doença, né? Então é por isso que o perdão, ele tem um efeito extraordinário, tá? Extraordinário no corpo e na mente. Porque quando ele atua na nossa mente, né, aí a gente vai estar, o nosso cérebro, né, juntamente com o nosso sistema endócrino, né, de hipotálamo e hipófise, eles começam a fabricação de serotonina, que também é fabricada, né, a nível de intestino, de tudo. Então, você começa a produzir substâncias boas, né? Substâncias que vão levar a um estado de bem-estar, que nos aproxima de Deus, né? E aí, a nossa mente fazendo tudo isso, o nosso corpo vai ser saneado, vai sarar. Mas se deixarmos pendentes assuntos e levarmos conosco, que a gente não sabe o dia que vamos voltar para casa, né? Então, se a gente levar com a gente esses assuntos não resolvidos, nós vamos nos tornar obcecados. Obcecados por não termos solucionados, e os que ficam vão sentir esse peso por não ter sido perdoados, né? E vocês podem ver como
se torna obcecado, aqui não precisa ser do outro lado. Quando a gente está, por exemplo, com problemas por resolver. É muito, é dinheiro, conta para pagar, o dinheiro que não está entrando e que nos deixa ansiosos, nos deixam deprimidos, etc. A gente começa a esquecer as coisas. Aí a gente procura a neurologista, né? Para ver que eu devo estar com demência jovem, a pessoa extremamente jovem, com 30, 40 anos, achando que estão demenciando porque eles não conseguem gravar nada. Eles não conseguem gravar. Primeiro porque, às vezes, trabalham em não sei quantos locais. Eles são capazes de estar trabalhando em 2 empregos, de fazer mestrado em uma coisa, fazer doutorado em outra, dar aula, ser casado, ter casa para gerenciar, né? E não sabe por quê, ele não sabe onde botou a chave. E ele não botou a chave, ele botou, não, ele largou, ele não notou que largou. Então é por isso que, do mesmo jeito que o excesso, né, quando eu loto minha cabeça de problemas, eu não consigo nem gravar e eu me sinto angustiado, porque aí eu tenho que dar conta daquilo e eu não consigo dar. Como é que eu vou fazer uma prova se eu não consigo pensar? Né? Então, é exatamente pelo excesso, pelo estresse. Né? E aí, a gente tem que perceber a importância dessa transformação. Eu tive, apesar do tempo, eu gostaria de compartilhar. Aqui tem diversas histórias, mas eu gostaria de falar para vocês uma delas que eu achei muito interessante e que tem a ver com o autor quando se mudou para Los Angeles e que trabalhou como funcionário de um hospital, né? Ele nunca tinha tido vontade de trabalhar no hospital, até como médium, devia ser meio difícil para ele. Mas aí esse emprego no hospital proporcionou a ele lições muito importantes, como diz ele. Né? Ele conhecia, lá no hospital tinham voluntários, idosos voluntários, né? E que ajudavam na limpeza do hospital, no balcão da recepção, na loja de presente, na secretaria. Cada um fazia, eram equipes, certo? E nessas equipes, né, esse hospital ficava numa área da cidade habitada principalmente por judeus. Né? E a maioria dos voluntários eram judeus. Aí o James aqui ficou muito amigo de um deles, que se chamava Art. Ele sempre se encontrava nas quartas-feiras, toda tarde, e eles colavam etiquetas na capa de pastas durante horas. Aí conversavam muito, discussões sobre a vida, e trabalharam durante meses, até que o Art deixou de ir. Ele não foi uma semana, outra semana, né? Então ele perguntou: alguém sabe notícia do Art? Aí disseram: mas você não sabe, ele está internado. Está no 3º andar, porque ele estava, na realidade, ele correu até lá, foi até lá, e o Art estava sentado numa cadeira de roda e o recebeu: oi, James, olá, meu rapaz, tudo bem? O que é que houve? Eu estou com um grande C, um grande câncer, né? Aí teve um acesso de tosse, né? E disse: você poderia me fazer um favor? E o James, claro, Art. Aí ele disse: você conhece o Ben Silver, que trabalha na loja de presente? Eu disse: conheço. Será que você podia trazê-lo até mim? Certo, eu vou sim. Então, o Ben não estava nesse dia, ele foi em outro, e chegou lá e disse: olha, o Art quer ver você. Você se importa de ir até o quarto dele? Eu disse: não conheço ele. Por que ele quer me ver? Eu não sei. Ele queria lhe ver. E ele está tão doente, será que você podia ir? Disse: não, claro que eu vou. Né? E aí eles foram. Né? Quando entraram no quarto do Art, ele parecia estar dormindo e o James disse: olha, sou eu, lembra-se de mim? Aí só você conseguiu, porque ele olhou e viu que o Ben estava lá. Aí o Ben se aproximou e disse: olá, Art, eu sou Ben.
Prazer em conhecê-lo. Como é que você está? Aí, uma situação inédita. O Arte caiu no choro imenso. É você mesmo, bem? Sou. Como é que eu posso ajudar? Você é judeu? O bem achou estranho, né? Tá? Já que todos os voluntários geralmente frequentavam a sinagoga e disse, claro que sou. Por que é que você está perguntando isso? Aí o Arte disse, eu preciso dizer que eu sinto muito. Você me perdoa? Eu preciso do seu perdão. Eu não posso partir antes de receber seu perdão. Aí ele disse, o que é que você está falando? Por que que você quer o meu perdão? Tá bom, eu perdoo você. Eu não sei bem por quê, o que é que você fez, mas para você precisar meu perdão, tá perdoado. E aí o Arte, já com ajuda de aparelho, disse, eu sinto muito. Durante a guerra eu vivia na Polônia. Aí Arte, ainda com a cabeça curvada, disse, eu era da SS. Eu matei muitos judeus. Nunca consegui perdoar a mim mesmo. Eu estava errado e eu estou profundamente arrependido. E seus olhos estavam cheios de lágrimas. Ben e o James, né, ficaram chocados com a confissão de Arte. E principalmente quando ele disse, eu preciso, Ben, realmente que você me perdoe, por favor. Ben largou a mão de Arte, se afastou um pouco. Havia uma incredulidade muito grande no seu rosto e disse, minha mãe, meu pai, meu tio, minha tia, meus primos foram mortos nos campos. Há anos eu sinto o mais profundo desprezo por vocês. E começou a chorar. Mas depois de algum tempo, levantou, agarrou a mão de Arte, levantou a cabeça e disse, sim, Arte, eu perdoo você. Eu, de fato, perdoo você e todas as pessoas que mantiveram a mente aprisionada. Se eu não conseguisse perdoá-lo, eu seria também um criminoso, como vocês foram, quando mataram minha família. Mas eu os perdoo. E aí, eles permaneceram em silêncio. Ben se levantou, afagou a mão de Arte e foi embora. Eu, James, me aproximei do meu amigo, acariciei sua testa e ele, logo a seguir, próximo, disse, adeus, adeus, Jim, obrigada. Porque o ato de perdão é uma das lições mais difíceis de serem aprendidas no plano terreno. Porque vai envolver liberação do ego e perda do controle. Então, o ato do perdão libertou a alma de Arte e de Ben daquelas atrocidades que tinham marcado a vida de ambos. Então, esse livro tem, como médium, ele, obviamente, ele faz apresentações e ele vê a espiritualidade, ele consegue ajudar muitas pessoas a se perdoarem, a entrar em contato, quem já partiu e quem aqui está. Mas não importa isso. Para mim importa, sim, que nós temos que perceber a importância de nos empenharmos para sermos pessoas melhores, para seguirmos em direção à nossa evolução espiritual, a buscarmos nossa essência divina, porque nós somos deuses. Nós só esquecemos disso. Nós precisamos resgatar nossa vida. Nós precisamos voltar a amar, voltar a ter paz, a voltar a sermos irmãos realmente. E assim, seguir aquilo que o Cristo, que Jesus, o Cristo de Deus, veio nos ensinar, como tantos outros vieram, como veio o Buda, né?
tantos outros vieram mostrar um caminho que nos leva à nossa essência, nos leva a Deus, aquele que nos soprou e tem a possibilidade de nos aspirar, como diz. Nós temos que voltar para a casa do Pai. Obviamente, quem diz, a gente tem várias encarnações, eu não consigo consertar agora. Não importa, gente. Vamos fazer de conta que a gente só tem agora. Vamos fazer nosso melhor. Vamos buscar aprender a perdoar. Porque perdoando, não é só que seremos perdoados por Deus, nós seremos perdoados por nós. Porque o primeiro perdão tem que ser direcionado a nós mesmos. Nós precisamos entender nossas limitações. Nós precisamos aprender a respeitar a nossa idade astral. Nós vamos progressivamente nos conhecendo, conhecendo o que viemos fazer aqui e vamos seguir adiante. Que o bom Deus nos ajude nessa caminhada, porque as diretrizes Ele nos deu através do nosso Mestre Jesus, nosso exemplo, nosso guia. E a possibilidade de estar numa casa como Leopoldo Machado é realmente importantíssima, porque aqui a gente aprende o segredo da fraternidade. E eu peço a cada um de vocês que busque dentro de si o que viemos fazer aqui para adquirir a paz e a luz que brilha em cada um de vocês. Fiquem em paz. Graças a Deus. É com extrema alegria que eu agradeço a oportunidade, de poder fazer a oração no final dessa palestra edificante, para que possa aí ser um momento também de reflexão, de ligação conosco e com Deus. Então eu peço que todos nós fechemos os nossos olhos e nos concentremos na presença de Jesus, que está aqui presente sempre ao nosso lado, juntamente com o nosso guia espiritual, que também nos ampara a todo instante. Amigo Jesus, nós lhe agradecemos a oportunidade dessa vida e deste momento na qual a palestra tenha sido extremamente edificante para o nosso desempenho durante essa vida. Que possamos ter a oportunidade de crescer, de amadurecer, de nos reiniciar, de nos ressignificar nas adversidades. Sabemos que não estamos sozinhos. Existem momentos em que são extremamente difíceis e que nós temos a oportunidade, nessas dificuldades, de trabalhar a nossa confiança no Senhor, sabendo que nós nunca estamos sós. Ampara-nos, fortalece-nos no propósito de nos melhorar, que tenhamos a oportunidade de ser luz para outras pessoas, que tenhamos a oportunidade de sermos melhores conosco mesmo, que tenhamos a oportunidade de nos conhecermos, mesmo mediante as dores e os sofrimentos. Sabemos difíceis e que nós temos a oportunidade, nessas dificuldades, de trabalhar a nossa confiança no Senhor, sabendo que nós nunca estamos sós. Ampara-nos, fortalece-nos no propósito de nos melhorar, que tenhamos a oportunidade de ser luz para outras pessoas, que tenhamos a oportunidade de sermos melhores conosco mesmo, que tenhamos a oportunidade de nos conhecermos, mesmo mediante as dores e os sofrimentos. Sabemos que muitas pessoas se encontram em tristezas, em desesperanças, com suas perdas, com suas doenças. Fortalece a todos nós, que nós possamos ser luz para aqueles que sofrem e que aqueles que sofrem nunca estejam desamparados, que tenham a confiança que o Senhor sempre, sempre estará conosco. Abençoe a todos nós, fique nos nossos lares, permanece sempre conosco e que nessa caminhada
nós sabemos que todos os dias temos a oportunidade de nos ressignificar. Com essa confiança, sigamos hoje, alegres, felizes e esperançosos, que tudo passa, as coisas boas e as coisas ruins, mas que todas elas são importantes para o nosso crescimento. Fica conosco, hoje e sempre, que assim seja.